Olá, a sucessão familiar é um dos temas que mais preocupa as autoridades, pois a maioria dos jovens agricultores está optando em deixar as propriedades e encontrar outras oportunidades de trabalho nas cidades. Porém, se de um lado percebe-se que milhares de propriedades rurais no sul do país não possuem sucessores, de outro vê-se jovens buscando alternativas para permanecer no campo. Em um levantamento recente divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, revelou-se que o rendimento da população brasileira apresenta ganho real de 16%. E este índice na agricultura familiar é maior que 50%, demonstrando que alguns jovens estão retornando para o campo e para atividades agrícolas. Algumas políticas públicas do governo federal, por exemplo, Pronaf Jovem, Nossa Primeira Terra, que é o Plano Nacional de Crédito Fundiário, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo, Pronatec, Assistência Técnica e Extensão Rural para jovens, apoiam o jovem agricultor, fazendo com que esse permaneça na propriedade. Porém, essas políticas públicas necessitam de melhorias para que mais jovens possam acessá-las. E para falar mais sobre este assunto, convidamos Marcos Brambila, secretário da Juventude da FETAEP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e Edson Lau, que é assessor especial de Juventude do Governo do Paraná. Obrigado, senhores, pela presença com a gente aqui na TV Sinal. Gostaria de começar aqui com Marcos Brambila. Qual é a visão de vocês da FETAEP sobre essa coisa da fixação do jovem no campo, a saída do jovem para a cidade? Tem diminuído esse êxodo do jovem para a cidade ou não, Marcos? Primeiro, uma satisfação, uma alegria estar aqui contigo de novo no programa. E a FETAEP tem, por uma das metas, né, do nosso trabalho, é discutir e trabalhar a questão da juventude, né? Então, nós desenvolvemos trabalhos no sentido de oportunizar esses jovens espaço de discussão, espaços onde os jovens possam trazer para nós os seus sentimentos, né, do que há de necessidade, o que há de demanda para uma vida melhor no campo. Então, aos poucos nós percebemos que, com o trabalho que a gente faz, com o que acontece no campo, na aplicação de fato de uma política pública, conseguimos mostrar resultados eficientes, no sentido até, inclusive, de retorno de jovens que por muito tempo trabalham na cidade, desenvolvem trabalhos de diversas formas, mas percebem que uma renda melhor, uma qualidade de vida também é possível no campo. Então, nós temos conseguido apontar questões que contribuam para essa volta do jovem junto à sua família ou ao meio rural para ser um empreendedor, um agricultor Sim. de sucesso. E tem acontecido esse caminho inverso mesmo? Vocês têm constatado isso? Nós temos constatado na medida que nós conseguimos ter a eficiência das políticas públicas, né? Uma delas é a questão do crédito, que é a porta de entrada, o alicerce para o desenvolvimento de um projeto de vida, um projeto onde que se tenha renda, e através dessa renda, o trabalho da família, o retorno em forma de uma melhor condição de habitação, de escolaridade dos filhos ou do próprio jovem, né? O acesso à terra também, que é vamos dizer que é a principal ferramenta para a manutenção do jovem, é um espaço para ele poder trabalhar e desenvolver um bom projeto, né? Então, isso consegue fazer com que os jovens se interessem ao retornar ao campo, né? De forma que atenda uma das questões que nós sempre lutamos, que é o fortalecimento, a ampliação da agricultura familiar de forma organizada, de um olhar que o campo precisa ser um espaço de vida onde as pessoas vivem, não apenas um lugar de produzir alimentos, né? É verdade. Edson Lau, pelo aspecto do governo, eu falei agora no início de alguns programas do governo federal, nessa tentativa de fixar o jovem no campo, mas evidentemente que não é uma incumbência somente de um ente da federação, do governo, do estado ou do município. O estado tem programas também específicos nesse aspecto, é isso? Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos os telespectadores, que sua audiência é sinal de muito prestígio para todos nós. Quero dizer que o governo do estado, nessa parceria com o governo federal e também com os municípios, ele é muito preocupado nessa questão da sucessão rural. Porque tanto os jovens quanto famílias que muitas vezes acabam evadindo do campo, eles acabam ocupando as periferias das grandes e médias cidades. Essa pressão que se dá nas grandes e médias cidades, muitas vezes faz com que as cidades não estejam preparadas para atender essa população que vem do campo. Então, atenção a esses jovens, atenção a essas famílias que estão saindo do campo, para evitar que elas saiam do campo, ela se dá em duas pontas. Na primeira, na qualidade de vida das pessoas que estão no campo.
Então, oferecer alguns serviços de qualidade. Então, o jovem, principalmente, o que ele espera? Ele espera um certo conforto do que ele teria na cidade que ele possa ter no campo. Cito aqui alguns exemplos, como telefonia de qualidade e também a questão de internet, que hoje virou uma necessidade básica na cidade, mas no campo também. E na ponta das cidades, né, a partir do momento que há uma pressão que muitas vezes pode causar violência e desemprego nesses lugares e até mesmo falta de acesso a algumas questões básicas, como saúde e educação de qualidade. O governo tem programas específicos, então? A gente tem grandes programas, grandes ações específicas, inclusive em parceria com a FETAEP, né, e com as entidades. E agora, há pouco tempo, nós estivemos junto com o governador Beto Rich e vamos lançar um grande grupo de trabalho de várias secretarias e órgãos do governo do estado com as entidades, a fim de aprofundar um estudo e fazer um plano de ação para a juventude rural, para evitar que haja exatamente esse êxodo rural. É verdade. Teve uma época em que o jovem saía muito do campo para procurar o curso universitário nos centros maiores, Curitiba, Londrina, enfim, deixava o campo em busca do curso superior. Hoje já não há mais essa necessidade, ou ainda ocorre muito, Marcos? Vocês têm constatado isso? Ela está um pouco menor. Digo isso porque hoje os municípios têm conseguido oportunizar o jovem um meio de condução para ele chegar até as universidades. É uma vida, vamos dizer assim, bem cronometrada para ele poder trabalhar e estudar, né? Em algumas situações a necessidade é mesmo da saída pela dificuldade de acesso a municípios distantes ou uma comunidade distante da sede do município, faz com que esse jovem necessite realmente de deslocar e morar próximo da universidade, e aí é um convite, né, para ele estar saindo da propriedade e às vezes a partir do momento que ele estiver formado ele não retorna mais junto dos pais e a gente acaba perdendo esse agricultor que poderia ter a chance de continuar, né? Mas as universidades têm abrido campos perto, em regiões diferentes, não está mais localizado, porque teve uma época que você sabia só da UEPG, Ponta Grossa, ou UEL, Londrina, ou em Maringá, e acabava por aí. Hoje são várias as universidades e outros campos por aí, não é? Ampliou bastante, né? A oportunidade de acesso ao ensino ela está muito maior que em outras épocas, né? O que acontece é que às vezes a demanda pelo curso específico ele está distante desse jovem, né? Então, hoje no interior do Paraná nós temos tanto os colégios agrícolas quanto as universidades estaduais e federais atendem uma grande demanda, só que essa demanda é crescente, na medida que expande as universidades também cresce a demanda, né? Dos filhos de agricultores que há muitos anos atrás não tinham esse acesso a um curso superior ou ao mesmo curso técnico de um colégio agrícola, né? Então hoje nós conseguimos avançar, mas ainda não chegamos ao ponto de atender as especificações assim, regionais, né? É uma necessidade ainda que a questão do ensino público ele precisa aproximar ainda mais do interior e das pequenas cidades onde particularmente a agricultura é o carro-chefe ou é o principal meio de trabalho, de geração de renda do município, né? Bacana. O governo também vê dessa forma que o ensino precisa se aproximar mais da lavoura, enfim, dos agricultores, para que esses agricultores não tenham que se deslocar, mudar de cidade? Sim, inclusive uma das opções que nós estamos estudando junto com as universidades estaduais é o aumento das extensões das universidades. As extensões universitárias hoje chegam a cerca de 100 municípios no estado do Paraná. O sistema de ensino superior do estado do Paraná tem cerca de 80 mil alunos, juntando entre servidores e funcionários, são mais de 100 mil pessoas envolvidas em toda a comunidade universitária. Então, é um grande desafio, principalmente na questão do custeio. Nosso governador, junto com a vice-governadora Cida Borghetti, tem tentado aproximar junto ao governo federal, porque são bilhões de reais que são investidos ano a ano pelo governo do estado, e tendo em vista que os investimentos no ensino superior são obrigação do governo federal, e esse auxílio para a gente vai ser de grande valia para que possamos chegar a mais municípios, tanto as extensões quanto os campos das 7 universidades que nós temos hoje. Pois é, preciso que você ressalte isso, que as universidades aqui no estado, em sua maioria, são estadualizadas. Sim. Temos a Universidade Federal, Instituto Federal de Educação, mas as universidades que acabam abrangendo o estado todo são estaduais, né? O sistema público de ensino superior no estado do Paraná tem a Universidade Federal do Paraná, que tem 9 campos, né, no estado, tem a UNILA e tem o Instituto Federal. Mas
o grosso mesmo do atendimento aos alunos é feito pelas universidades estaduais. São quase 100 mil pessoas e por isso que é muito importante mesmo esse auxílio do governo federal para poder garantir a qualidade. Nós temos universidades de grande qualidade, e aí podemos destacar o EL, o EN e o EPG. O EPG, inclusive, tem um dos melhores cursos de agronomia do Brasil, que tem iniciativas extremamente relevantes para todo o desenvolvimento da agricultura no país. E há essa preocupação, então, em estender, levar a extensão cada vez mais para o campo. É uma demanda muito grande, por isso o secretário João Carlos Gomes tem trabalhado muito nisso, e ele é um dos grandes incentivadores dessa questão da extensão universitária, porque quando o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele fez muito na região, e é a maneira que a gente está encontrando de poder atender a mais gente, a mais regiões, e é o que o Marcos falou com muita qualidade aqui. Muitas vezes a distância faz com que os jovens acabem deixando o campo, e mais uma vez a gente encontra um dilema, e aí entramos no outro dilema que o jovem tem, que é a permanência estudantil. Como é que ele vai se manter na universidade, quais são os recursos que ele vai ter para transporte, alimentação e moradia. Que são outro desafio que nós acabamos enfrentando quando há esse êxodo universitário. Com certeza. Assim. Agora, quais são os outros motivos que levam o jovem a deixar o campo, a ir morar na cidade? Além do fator educação, que ainda há que se discutir muito sobre isso, porque existe essa coisa que você comentou agora há pouco, esse caminho inverso, mas quais são os outros motivos que levam o jovem a deixar o campo, Marcos? Hoje nós podemos afirmar que o campo, além de estar envelhecendo, ele está masculinizando, né? As jovens mulheres têm saído com uma frequência maior e têm conseguido, inclusive, a nossa conversa aqui passa para a questão da educação, conseguido ter um maior acesso, um maior índice do que os jovens agricultores, né, rapazes. E isso é um fator relevante. Na medida que você tem um campo que envelhece e que fica masculinizado, a tendência dos rapazes também é saírem. E na medida que constituem família, dificilmente retornam, né? E aí são questões assim muito próprias do próprio jovem, né? Nós temos uma determinada dificuldade de como tratar isso. Aí que nós entramos com a valorização desse agricultor como empreendedor, como profissional, como uma categoria, né? Para que ele se sinta valorizado e através das oportunidades, seja do crédito, da educação, de um campo com segurança, que hoje tem lugares no estado que nós temos agricultores com medo de viver no campo. Acabam ficando isolados, né? Comunidades que um tempo atrás tinham várias famílias vivendo, hoje são poucas, né? E esse espaço fica tanto quanto perigoso, né? E isso leva a você buscar um espaço mais seguro. A renda, que podemos dizer que é quase que o fator principal, né? Porque não é tudo, mas é um dos fatores que determina a permanência ou não, ela vem, né, na medida que todas as políticas elas estão convergindo no mesmo sentido, né? Então são dificuldades, são questões mesmo dentro da própria família de administrar, de valorização, o jovem que não tem espaço, que não tem voz, que não tem vez dentro do ambiente familiar, que ele é apenas a mão de obra, ele vai buscar um espaço onde ele se sinta valorizado, que ele possa desenvolver o seu projeto de vida. Mas vocês, como federação, vocês têm contatos direto com os sindicatos também? Vocês têm feito um trabalho no interior no sentido de fazer com que esse jovem se fixe cada vez mais, que ele goste do que faz lá no campo? A gente tem até algumas fotos aqui, material que foi mandado pela federação mesmo, de trabalho que vocês têm feito no interior, é isso? Correto. Nós temos dentro da nossa instituição o espaço de juventude, onde nós desenvolvemos toda a discussão que passa pelas questões que atualmente o jovem avalia e entende que é importante, né? Sim, esses então, eventos aí são... Por isso, nós desenvolvemos eventos regionais, micro-regionais, municipais, e temos como o espaço final de congregar todas as opiniões, as propostas, os anseios da juventude paranaense, um evento chamado Festival da Juventude, que o Edson teve presente com a gente e brilhantou também o nosso evento, a presença do governador. Desculpa, onde foi esse? Esse evento nós fizemos em Pontal do Paraná, né, um espaço onde conseguimos próximo de 400 jovens que foram selecionados depois de terem participado de eventos regionais e que são os representantes dos anseios da juventude que não pôde participar desse evento. Então, as vozes do campo estavam ali para nós podermos acertar, enquanto FETAEP,
e saber como cobrar do governo do estado alguma ação, é necessário ouvir esse sentimento desse jovem hoje que está lá, né? Do que ele mais precisa para desenvolver o seu projeto de vida. Porque quando nós tratamos de uma questão de terra, por exemplo, de um financiamento de um espaço de terra para ele trabalhar, e que tem um prazo de 20 anos para pagar, nós não podemos pensar única e exclusivamente no pagamento daquele financiamento e na liquidação da dívida. Nós temos que pensar que se um jovem que tem 20 anos vai financiar uma terra por mais 20, é uma vida que está ali pela frente, né? Então tem que ter um máximo de cuidado. Esses eventos trazem isso, enriquece para nós enquanto FETAEP de subsídio para nós trabalharmos, e em contrapartida a gente dá oportunidade para o jovem crescer enquanto liderança, trazer os seus anseios e também ajudar na implementação depois. Porque eles são personagens centrais desse nosso debate, do nosso trabalho, né? Então, tanto na construção, na conquista dessa ação, nessa política, eu acho que é muito relevante até dizer que esse evento trouxe um compromisso que o Edson assumiu com a gente, o governador, quando esteve, também afirmou isso, de trazer a juventude rural para dentro da discussão das ações que o governo no estado vai desenvolver. Então, nesse momento, nós estamos tendo resultados, a criação de um grupo de trabalho que vai discutir, a nível de estado, com vários órgãos de estado, Secretaria de Educação, Agricultura, Senar, Assessoria de Juventude, FETAEP, nós vamos discutir mecanismos para fazer com que todas as políticas públicas possam convergir e poder estar acessíveis aos jovens. Seja ela da questão que o Edson levanta, da questão do acesso à internet, aos meios de comunicação, que é uma ferramenta hoje de trabalho, uma ferramenta de formação, dentre tantas outras, e citando entre elas uma muito especial para nós, a construção de uma assessoria, de uma assistência técnica que acompanhe e que ajude a mediar o conflito que às vezes existe entre pais e filhos, que esse ambiente, quando ele é criado e ele não converge, ele pode criar atritos que são irreparáveis. Aí a gente, ao invés de ter mais um jovem agricultor, temos um jovem que sai e que sem expectativa de retorno. E a assistência técnica para nós, no desenvolvimento de um projeto técnico, é essencial para a gente ter um bom sucesso e o jovem permanecer na agricultura. Verdade. Edson, você diria que é importante que as políticas públicas sejam cada vez mais aprimoradas nesse aspecto específico para manter esse jovem no campo, porque diz respeito a uma sucessão familiar na agricultura e à medida que o jovem sai para a cidade vai deixando de existir, não é? Eu acredito que a democracia ela tem se aperfeiçoado. E o aperfeiçoamento da democracia passa justamente por esse diálogo entre os entes federados e a sociedade civil. Essas ações, principalmente o encontro, o Festival da Juventude Rural, que pude comparecer, que o Marcos foi o grande capitão desse encontro, ajudam a gente a poder visualizar melhor e ter mais subsídios para que possamos ter mais ações. E essa parceria, esse diálogo faz com que o governo do estado, faz com que os municípios, faz com que o governo federal abram os olhos e trabalhem incansavelmente mesmo, né, para atingir esses objetivos. Eu acredito que a sucessão rural, a sucessão familiar, é um tema muito caro. E para que possamos levar a cabo a resolução desses problemas, como que o Marcos acabou de citar, de uma assessoria técnica para a resolução de conflitos familiares, a gente precisa acessar as várias ações que o governo do estado tem. Então, muitas vezes, é um espaço que o próprio Conselho Tutelar, que é uma ação que nós temos em parceria com os municípios, acaba não participando. E podemos chamar a atenção do Conselho Tutelar através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Então, essa intersetorialidade é uma nova visão de democracia, uma nova visão de gestão governamental, essa parceria com a sociedade civil que aprofunda a democracia. E eu acho que aqui a gente tem que ressaltar, porque o Brasil passa por um momento de crise representativa e nós temos que ressaltar os valores democráticos e os princípios de liberdade que nós temos. Então, as instituições como a FETAEP, o Senar, os órgãos do governo do estado têm que se fortalecer, porque ao defendermos a democracia, defendemos também o legado que nós temos de muitos anos de construção dessas políticas públicas. Verdade. Vocês percebem no governo que esse jovem do campo está mais politizado, que ele procura mais a entidade representativa, que cobra mais do governo? Sim, eu fiquei impressionado, até falo mais uma vez para o Marcos, como eu falei no dia do encontro, eu fiquei impressionado com a qualidade dos jovens que estavam presentes na discussão do festival. Infelizmente eu não pude acompanhar as fases regionais, estive apenas na fase estadual, que foi lá em Pontal, no litoral, mas eu fiquei impressionado com a qualidade e a politização.
E nós podemos falar pelas audiências públicas que nós fizemos junto com os jovens no Estado nos últimos 2 anos. As audiências públicas sempre tiveram uma presença extremamente marcante dos jovens ligados à questão rural. Era um questionamento que nós vimos. E o festival que nós pudemos participar em 2014, no começo de 2014, se o Marcos puder me corrigir, ajudou ainda mais para que pudéssemos concretizar as ações do governo do Estado e pudéssemos aproximar ainda mais as ações do governo do Estado para essa juventude. Porque quando se fala em juventude, muitas vezes o grande público pensa na juventude urbana, naquele jovem que muitas vezes está em vulnerabilidade dentro da cidade, mas o jovem rural ele tem as necessidades e o Paraná, como o grande celeiro do Brasil que não pode fechar os olhos nem virar as costas para essa juventude. Com certeza. Marcos, existem números hoje de jovens que ainda estão no campo, que permanecem no campo? Existem números desse êxodo ou não? Olha, da década de 70 para cá, a tendência das famílias que viviam no campo foi da saída, né? Uma saída forte, década de 70, 80, e depois mantém-se o ritmo. Tanto é que hoje nós temos em torno de 13% a 14% da população vivendo no campo, né? No estado do Paraná. Isso mostra que toda a ação de desenvolvimento do estado passou por uma urbanização. E atualmente esses dados levam também, você vendo mais de 85% da população vivendo nos centros urbanos, o foco da política pública ela se direciona para a cidade. Então há uma necessidade de voltar o olhar, como hoje o Estado faz, e tem assim, acompanhamento muito próximo do Edson, de ouvir esse pessoal e procurar desenhar algo que, não vamos dizer que vamos estancar, mas nós vamos trazer oportunidades que antes não tínhamos, mas de oferecer condições de opção, né? Que não seja uma permanência por necessidade ou porque não tem outra saída, mas sim por entender que é um espaço onde uma família possa viver e ter suas condições plenas. É verdade, porque os subsídios tanto do governo federal como do governo do estado para a agricultura já é um incentivo para que o jovem continue, porque ele se sentindo com perspectivas, ele vai voltar para o campo, ele não vai viver na condição de vulnerabilidade, como você falou, na cidade. Ele volta para o campo ele tendo perspectiva. E aí passa desde o financiamento da agricultura, né, a outras questões que são específicas do jovem, né, Edson? É isso mesmo. É perfeita a colocação que você colocou, porque a partir do momento que o jovem ele tem no campo a qualidade, a condição de permanecer na sua propriedade rural, seja com acesso à renda, a crédito, como ele falou, não só a renda e a crédito, né, porque a partir do momento que ele não consegue pagar o seu empréstimo, muitas vezes o Estado, o poder público tem que voltar à questão do próprio refinanciamento, que sempre é uma bandeira das lideranças rurais e que nós devemos voltar os olhos, porque a partir do momento que não tivermos essa atenção, a evasão rural vai acontecer, a imigração rural vai acontecer e mais uma vez pressionando as cidades. E nós que estamos aqui na cidade sabemos que cada vez mais inchadas, cada vez com menos condições e os municípios cada vez mais pressionados pela falta de recursos, porque os municípios estão sendo arrochados pela diminuição dos recursos do fundo de participação. Então, isso daí faz com que cada vez mais as pessoas estejam em vulnerabilidade, tanto no campo quanto na cidade. Então, as políticas de contenção mesmo, como o Marcos citou, da jovem, da família no campo, podem ajudar a gente a solucionar um problema que no futuro as cidades tenham que resolver e não consigam. É verdade. Agora tem mudado também bastante o perfil de ser jovem do campo. Ele deixou de ser um roçador, um capinador, hoje é um empresário da agricultura, como é que chama, do agronegócio, um proprietário de grandes áreas, ou mesmo pequenas áreas, mas que produz com bastante técnica, não é? Vocês devem ter constatado isso ou não? Com certeza. E o Paraná ainda é um estado, vamos dizer assim, que na média é bem avançado. A maior parte dos nossos jovens, a grande maioria dos municípios tem acesso aos meios de comunicação, à internet, a celular, estão conectados com o mundo, estão a par do que está acontecendo. E o nosso trabalho é para que esses que ainda não chegaram nessa condição, eles possam chegar. Ter uma agricultura mais tecnificada, né? Mas sem perder os princípios, sem perder a forma, a organização, o capital humano e social que existe no campo, né? Então nós prezamos por isso, pelas instituições. O sindicato é uma ferramenta hoje de representação, de defesa da categoria. Hoje podemos afirmar que no Paraná e no Brasil, se não houvesse sindicatos organizados tanto no campo quanto na cidade, nós não teríamos a quantidade de políticas públicas com a qualidade que nós temos.
Agora, não só a quantidade, mas nós precisamos da eficiência dessa política, a eficácia dela na prática, né? Representatividade para valer. Para valer, para fazer a diferença. Isso é uma ferramenta que o agricultor precisa, né, o jovem também, para ele desenvolver o seu projeto e ter independência, não ser dependente de políticas públicas assistenciais, né, para poder viver, né? Ninguém quer favor, né? Quer trabalhar, tirar do próprio suor e ir adiante. Ser valorizado, ser um empreendedor, ser um administrador de um negócio que, além de valorizá-lo, lhe dá a condição de viver bem. Muito bacana. E a FETAEP faz esse trabalho bem feito. Marcos Brambila, secretário da Juventude da FETAEP, obrigado pela sua presença com a gente aqui e até uma próxima. Obrigado, uma satisfação novamente, uma alegria conversar com os telespectadores, contigo, e dizer que nós estamos aqui para conversar contigo e trazer as informações que nós entendemos que a federação possa contribuir com o trabalho dela numa sociedade mais justa, mais humana. Tomara. Edson Lau, obrigado pela sua presença aqui, pelas suas informações, pelo bate-papo e até uma próxima também. Obrigado, Luiz Ribeiro, eu que agradeço o convite, um prazer e uma honra dividir a mesa com o Marcos Brambila, essa grande liderança jovem rural, e acho que incentivarmos o empreendedorismo rural vai fazer com que alguns dos nossos problemas sejam evitados e solucionarmos vários outros. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E obrigado a você que esteve com a gente. Até uma próxima.